Então, bora para os signos. Como a grande mudança que vai acontecer no sábado vai ser dessa Vênus, então eu sigo os mesmos princípios do meu mentor, né? E onde a gente coloca sempre o ascendente, né? Para fazer a leitura dos vários signos, de acordo com a movimentação mais importante da semana. Então, o ingresso de Vênus em Leão é para nós o movimento mais significativo. E os leoninos, então, estando assim na primeira casa, prestar muita atenção, como toda primeira casa, em tudo aquilo que vocês colocaram energia, tudo aquilo que vocês iniciaram. Quais são as linguagens do seu sentimento para com essa experiência do qual você está colocando energia? Quais estão sendo os resultados? Né? De repente, dentro de vocês, o sentimento está falando assim, cara, essa experiência tá difícil, tá enrolada, né? E aí, sábado, com Vênus ingressando em Leão, vocês têm um poder de escolha muito grande para poder dar um basta, chega, né? E aí muda a experiência. Ou então as experiências que vocês estão se envolvendo, o sentimento tá bom, né? O resultado tá vindo. Sábado vocês recebem uma energia extra para continuar, né, fazendo a manutenção da experiência, continuar colocando a experiência em movimento, né? Indo com ela para frente. Então, prestar atenção essa semana, quais são os sentimentos envolvidos dentro das experiências que vocês estão. Vai ser um grande guia para vocês. Virginianos, vocês estão na segunda casa, e a segunda casa é uma casa de estruturação. E como vocês estão com a cauda do dragão, que vai ficar aí mais um tempinho, daqui a pouco vocês estão liberados, prestar atenção em como as experiências estão sendo, é, como um resultado sentimental, como um resultado também material, né? E se esses resultados estão sendo positivos, analisar, ou, né, se vocês estão ficando cristalizados, se vocês estão sendo teimosos e essa teimosia, essa cristalização ou a procrastinação, a vontade de não mudar, ela estiver presente, você vai estar firmando dentro do seu ser esse tipo de energia por causa da cauda do dragão, né? Então a cauda do dragão ela pede para que haja esforço, pede para que haja proatividade para você se libertar, né, dessas teimosias, cristalizações que podem estar acontecendo em busca de um resultado positivo, em busca de uma liberdade, em busca de uma soltura do seu ser, né? Então, prestar muita atenção, porque essa Vênus vai conversar com vocês, vai falar sobre o amor próprio, aquilo que vocês sentem que tem que ser realizado para que você, né, abra espaço, para que você encontre uma soltura, para que você encontre, né, um resultado melhor na sua vida, deixando para trás qualquer tipo de teimosia, cristalização, sentimento negativo, estagnado, teimoso, né? Prestar atenção para que você não enraize isso e caminhe com essa energia mais à frente e depois vai ser um pouco mais difícil de você se libertar disso, tá bom? O próximo signo são os librianos. Librianos, vocês caíram na terceira casa, que é a casa do conhecimento, é a casa da troca, é a casa da conversa. Então, com essa transição de Vênus mudando para Leão, isso é extremamente importante para vocês, porque vocês são regidos pela Vênus. Então, se vocês estão numa experiência positiva, demonstre, converse, fala que tá bom, conversa com os amigos, conversa com o pessoal do seu trabalho, diga o quanto que você está feliz na experiência, quanto que está valendo a pena, quanto que essa experiência é boa, quanto que ela está fluindo, né? E isso você vai se carregando com essa energia positiva para quando chegar no sábado você, né, estar radiante como um bom leonino. E
se a experiência estiver, né, numa fluência negativa, então é necessário compromisso, comprometimento para conversar tudo aquilo que não está bom na sua vida, tudo aquilo que tem outra pessoa envolvida ou uma situação que requer uma conversa, requer uma atenção para que essas coisas comecem a serem resolvidas. E quanto antes forem resolvidas, melhor, porque se essas situações, energias, pessoas mal resolvidas na sua vida continuarem, isso vai cada vez se acumulando, tornando a sua vida mais difícil, e lá na frente vai ser mais difícil de você conseguir resolver essas situações. Então, essa semana, como vocês caem na terceira casa, que é a casa da comunicação, é a casa da troca, vá, converse. Se for bom, fale que tá bom, o quanto você está gostando da situação, o quanto é bom para você. Se tiver ruim, vá também e converse sobre a situação para você arrumar a situação, fazer a manutenção dessa situação na sua vida, não deixando ela ficar mais pesada mais para frente, tá bom? Escorpiano, vocês caíram na quarta casa, então é a casa das raízes, do sentimento, da projeção sentimental. E como a quarta casa é a casa do movimento do sentimento, é o movimento da água, né? Por isso que Câncer é uma água cardial e ele rege a casa 4. Então a casa 4 é uma casa de movimento, de sentimento. Então, é duas coisas. Se vocês estiverem numa situação de fluências na experiência, demonstra, porque isso vocês entram na própria fluência, né? Então, demonstra o sentimento, demonstra o astral, demonstra o quanto, né, você está ligado com aquela experiência, o quanto que você gosta da experiência, das pessoas, demonstra, deixa essa água fluir, né? Agora, por mais que quando essa Vênus entrar, né, em Leão, vá trazer alguns desafios que vão colocar vocês para fazer alguns trabalhos, né, internos, e algumas revisões, Plutão também está retrógrado. Então, Plutão, sendo um dos governantes da sua força, ele estando retrógrado, também vai falar, né, de uma revisão. Então, revisões serão necessárias, né? Então, se a fluência está boa, demonstra, coloca isso para fora, esteja preparado já, né, para final de semana. Isso vai trazer uma força legal para você e aqueles detalhes que vão ter que ser arrumados vão ser reconfigurados de uma forma muito mais fluida. Já se você está numa situação que é desafiadora, numa situação delicada, onde você pode estar se sentindo frágil, se você está se sentindo fragilizado, ou a situação é uma situação delicada e que gera sentimentos turbulentos, sentimentos tensos dentro de você, utiliza a força do seu autocontrole. Não, vamos colocar assim, joga tudo no, no ventilador e deixa a coisa, né, acontecer da forma como você sentiu por dentro, né? Não faça isso porque isso vai trazer uma desestruturação para você, né? E aí, como essa Vênus, ela vai entrar em Leão, trazendo um desafio, e esse Plutão retrógrado sempre pedindo revisões, é melhor que você haja pelo autocontrole, né? Então, controle-se, né? Exponha as suas ideias de uma forma harmônica na medida do possível, para que quando essa situação ela chegue em você novamente, para que você reveja, para que você faça as revisões necessárias, você tenha estrutura, tenha pé no chão, né, para poder estar fazendo esses trabalhos que estão chegando para você, né? Com essa Vênus ingressando em Leão no sábado e Plutão retrógrado também pedindo revisões, principalmente nas questões, né, que envolvem o coletivo, nas questões que envolvem todo o elemento ar, porque é onde Plutão está localizado neste momento. Então ele está aqui em Aquário, né? Então essa revisão, né, que chega para vocês
vai passar no campo também mental, tá bom? Sagitarianos, vocês caíram na quinta casa e com essa transação de Vênus entrando em Leão, vocês recebem uma força, uma influência muito positiva, porque essa configuração de Vênus entrando em Leão cria uma força de trígono. Leão é um signo de fogo, Sagitário também. E Vênus entrando em Leão, então vai ter uma conversa, aí vocês vão receber uma energia muito positiva. Então, caindo na quinta casa, trabalhar muito a questão, né, da alegria, do prazer, do brilho, né, demonstrar o quanto que vocês são gratos pela vida, pela situação que vocês estão envolvidos, caso a situação seja positiva, né? O quanto que vocês querem colaborar com o grupo, né? O quanto que vocês querem somar um coletivo, o quanto que vocês se importam com isso, né? Lembrando que a Lilith estando presente em Sagitário é uma energia que força a pessoa a sublimar a sua energia pessoal, né? Então, é um trabalho de autorreflexão, de reforma íntima, né, para sublimar. Então, ela densifica para trazer a percepção, né, da pessoa naquele ponto, para ela conseguir sublimar essa força. Então, é uma energia que ela tem que ser muito bem trabalhada, já está há um tempo, daqui a pouco ela sai da égide de vocês, né? Mas com essa Vênus entrando aí em Leão, então esse brilho, esse eletromagnetismo vai estar presente. Se precisar, né, pedir desculpa por algumas coisas, peça, mas não perca a sua felicidade. Se você precisar perdoar, também perdoe, né? Aquela velha história, é melhor pedir perdão ou é melhor perdoar, né? Então, traz todo esse brilho, traz essa força. Se estiver já numa situação um pouco mais complicada, não deixa, né, as pessoas passarem por cima de você. Trabalha essa questão de você poder, né, colocar a sua opinião, colocar o que você pensa, colocar o teu próprio brilho, né, na experiência. Não coloque-se para baixo, não deixe a sua luz apagar, né, defenda a sua posição, mas faça isso com muita harmonia, muita consciência e muito trabalho a ser feito com essa Lilith, né? É uma oportunidade aí para a gente estar sublimando, né, a nossa energia. Então, faça um bom trabalho, aproveite as fluências positivas. Se estiver numa fluência negativa, também se firma, mantém o teu brilho, mantém tua autenticidade, tua individualidade, proteja sua opinião. É, e no final de semana, sábado, ingressando, uma Vênus ingressando em Leão, a coisa tende a expandir, tende a trazer uma força, um eletromagnetismo muito bacana para vocês, tá bom? Capricornianos, vocês caíram na sexta casa, e a sexta casa, com essa renovação de Vênus em Leão, é uma grande oportunidade, uma energia muito positiva para vocês desenvolverem um senso crítico de organização de tudo que precisa ser organizado na sua vida, né? Então, aproveitar esse influxo, trazer um senso crítico, né, da situação, das pessoas, branda, bacana, construtiva, do qual você tem, né, essa oportunidade essa semana de ter esse senso crítico, porque a sexta casa é regida por Virgem, que é o senhor dos detalhes, do senso crítico, né, construtivo. Então, é uma casa para ser trabalhada a organização, né, da sua vida. Se você já está com a sua vida influência,
tá tudo indo bem, né? É um momento de oportunidade de resolver até os pequenos detalhes, né? Utilizar essa força a seu favor para resolver pequenas coisas, para você ter toda a casa em ordem, toda a casa organizada, para que você consiga dar um passo a mais, né? Nos seus objetivos e fazer com que eles sejam mais fluentes. Já se vocês estão numa situação que está complicada, né, vocês têm a oportunidade essa semana de poder observar o porquê. Como que eu resolvo essa situação? Como que eu coloco essa situação da minha vida em ordem? E aí vocês vão trabalhar. Lembrar que essa influência, né, pode trazer um aspecto negativo de um senso crítico destrutivo, né? Ah, eu vou resolver isso para, sabe, resolver aquilo com aquela pessoa, vou resolver dessa forma aqui, porque é dessa forma aqui que eu vou e acabo com aquilo. Então, muito cuidado, né, para não trazer essa energia, né, trazer um senso crítico brando, bacana, né, construtivo para a sua vida, para você conseguir organizar, né, as coisas da sua vida. Um momento muito bom, muito bacana para serem realizados as organizações todas que devem colocar a casa em ordem para você ter uma fluência e dar passos mais significativos para alcançar os seus objetivos, tá bom? Aquarianos. Aquarianos, vocês caíram na sétima casa e estão a 180 graus dessa transação com essa Vênus ingressando em Leão. E esse posicionamento, ele pede um equilíbrio, né? Sempre que a gente tem uma oposição dentro da astrologia, a gente trabalha o lado do equilíbrio, né? Então, se vocês estão na sétima casa com essa renovação de Vênus, a sétima casa ela vai falar sobre todo tipo de relacionamento que vocês estão envolvidos. Se vocês estão em relacionamentos bons e em relacionamentos prósperos, aonde a harmonia ela está presente, onde você se doa, mas você também recebe ajuda, onde a outra pessoa pede ajuda e você ajuda, e quando você precisa ela também vem para te ajudar. É uma situação de equilíbrio, é uma situação harmoniosa. Então, fortaleça, né? Trabalhe os detalhes dessa relação, né? O que pode ser melhorado para que essa situação tenha mais força, esse relacionamento tenha mais vínculo, mais ligação, né? E por outro lado, se vocês estão assim em situações complicadas, trabalha e resolva com todo o seu afinco essa questão do equilíbrio. De repente é você e não está se doando e está querendo só receber, né? E aí é preciso você entrar na situação. Peraí, deixa eu fazer a minha parte também, vou me doar aqui, né? Para que essa situação entre em equilíbrio. Ou então, poxa, eu estou me doando um monte e não estou recebendo, né? Ajuda quando eu preciso, então peraí, eu vou equilibrar essa situação, né? Então eu vou ter um outro posicionamento, vou me colocar no meu lugar, né, de equilíbrio desses relacionamentos, né? E quando todos estão trabalhando em busca essa harmonia é uma situação onde todos saem ganhando, todo mundo contribui com todo mundo, né? Um movimento muito aquariano, do coletivo, né? Então, busquem o equilíbrio e como Plutão, né? Ele está aí nessa retrogradação, né? Trazendo essas revisões aquarianas. Nada melhor do que vocês trabalharem, né? Esse setor da vida, né? Onde você revê as amizades, revê os relacionamentos que você está envolvido, quais que precisam entrar em harmonia, quais que estão em harmonia, e aí trabalhar onde precisa ser trabalhado para que vocês ganhem mais potência, mais situações positivas na sua vida, equilibrando as situações na vida, né? Tá bom? Então, bola para frente, aquarianos, bora fazer esse trabalho.
Piscianos, vocês caíram na oitava casa, né? E com a cabeça do dragão e a entrada de Vênus em Leão, a oitava casa ela pede para vocês observarem como que vocês estão na experiência, como que os outros estão na experiência. Será que os outros estão na plenitude, estão tendo oportunidade de brilharem, de serem elas mesmas, de serem vistas, né? E será que você também, né, está conseguindo expor, né, quem você é, teu brilho, teu entusiasmo? A oitava casa pede para que vocês sejam o observador, né, dessa situação. Ou será, né, que você está numa situação onde existem joguinhos, manipulação, onde ninguém quer que o outro vive mais do que ele mesmo, né? Então é uma situação de se observar. A cabeça do dragão é um ponto de libertação, né? Então, fazer um esforço, uma força proativa, né, de libertação, né, ajudar as outras pessoas a desenvolverem o seu brilho, a terem a plenitude da experiência. Também, se você se sentir preso, né, na experiência, o que que está te prendendo? O que está deixando você para baixo, que não está conseguindo ser intenso e inteiro na experiência, né? Desapegue de tudo aquilo que você precisa, que está fazendo teu brilho, né? Teu brilho diminuir, teu brilho se contrair, né? E nunca esqueça também de observar o outro, porque essa Vênus lá entrando nessa égide de Leão, né? E vocês ficando na oitava casa, ela pede para que você observe como você está na experiência, como que as pessoas estão na experiência, né? E fazer e colaborar e somar dentro dessa experiência para que todos possam ter o seu espaço, o seu brilho individual, onde o coletivo todo sai ganhando com tudo isso, tá bom? Arianos, vocês caíram na nona casa, a casa de Sagitário, e estando no nono setor, junto com toda essa energia que está presente de Saturno, Netuno, né? A nona casa, ela vem falar sobre os caminhos, né? Sobre tudo aquilo que nós estamos buscando, com fé, com otimismo. Então, se você está na fluência da sua experiência, se as coisas estão desenrolando, estão dando certo, é isso que você quer buscar na sua vida, então é hora de ter mais fé, mais otimismo, com o pé no chão, com idealismo, né? Com esse Saturno e Netuno aí presente na égide de vocês e que vai ficar um bom tempo. Então, se vocês estão na fluência da experiência, coloca mais energia, mais fé, mais otimismo, que por mais que os desafios, por mais que os obstáculos eles apareçam, vocês vão ter força, fé e otimismo para passar por isso, principalmente no final de semana com a chegada de Vênus em Leão. E caso você já esteja numa uma experiência que está mais travada, está mais difícil, né, é momento de observar muito bem se isso que você está buscando é realmente aquilo que você quer, né? Se o que você está buscando, as pessoas que estão ao seu redor também estão animadas com isso, né? Ou se elas estão desanimadas, ou talvez se você está desanimado, né, com isso, porque o fogo vem falar do astral, vem falar do ânimo, por mais das dificuldades. Então, prestar atenção para você poder ter uma análise, né? Poxa, é isso é isso que eu quero, é isso que me dá vontade de correr atrás, por mais que tá difícil, eu vou manter minha fé e meu otimismo. E agora, se o pensamento for diferente, poxa, não sei mais se é isso que eu quero, né? Não sei se é mais por esse caminho que eu vou. Então é momento de bastante reflexão, para saber se você continua na rota ou se você altera para poder realmente chegar onde você deseja, tá bom? Taurinos, vocês caíram na décima casa, e a décima casa é a casa das prioridades máximas, é a casa dos nossos objetivos e metas a longo prazo. É aquele objetivo que normalmente quando as pessoas viram o ano, colocam na mente, no coração, dizendo para elas mesmas que é o que elas querem conquistar. E como vocês estão na décima casa e Marte criando um desafio com Vênus,
isso vai demonstrar um momento um pouco desafiador para vocês, no sentido de como Marte ele está exilado em Touro, então por mais que você tenha um objetivo e uma meta, você tem que analisar, será que eu estou indo em direção à minha meta, por mais que a minha velocidade para alcançar essa meta não seja aquela velocidade que eu gostaria, mas eu estou indo mais para frente do que para trás? Ou será que eu estou, né, derrapando? Ou será que eu estou caminhando para trás, me afastando cada vez mais dos meus objetivos e metas? Essa é a primeira reflexão. Se vocês estiverem na fluência da experiência, estiver caminhando, né, em direção aos objetivos, às metas, né? Vênus vai fazer uns questionamentos internos dentro do coração, dizendo para vocês que vocês têm que, às vezes, reajustar algumas coisinhas, uns detalhes, mas esse Marte que está presente em vocês pede força de realização, pede direcionamento, pede continuação, pede foco naquilo que você quer conquistar, né? Por mais que a velocidade seja lenta, né? Você está indo para frente. Então aproveita essa força marciana que está presente na égide de vocês, vai resolvendo os assuntos venusianos que vão aparecendo e continua em direção a essa meta. Agora, se você está na fluência já negativa, né? Que está difícil, estou mais derrapando do que indo para frente. Os objetivos que você tem já não são aqueles objetivos que você de repente quer tanto agora, né? Então é momento de refletir, aproveitar essa Vênus e realmente fazer um trabalho interno para ver se você altera a rota, para ver se você tem outros objetivos com mais prioridade, para saber se você pega outro caminho para atingir o mesmo objetivo, né? O importante é que com esse Marte presente aí na égide de vocês, é não permitir teimosias, cristalizações, que vão impedir você de fazer as mudanças necessárias, né? Isso também para quem está na fluência, né? De repente Vênus vem fazer uns trabalhos internos, né? De para você melhorar a rota, melhorar o caminho que você está seguindo e vai pedir para fazer algumas alterações, né? Vai pedir para fazer algumas mudanças. E esse Marte aí, na égide de vocês, tomar muito cuidado para não deixar a força da teimosia, da cristalização, impedir vocês de fazer essas mudanças tão necessárias, né? Para vocês realizarem aí o que vocês desejam, né? Então, se você está na fluência, vai fundo, permanece, continua, mesmo que a velocidade não seja aquela que você gostaria, mas você está indo para frente, aproveita essa força de Marte e continua no seu foco, na sua realização, na sua direção. E se você não está na fluência, então é momento de meditação, momento de reflexão para saber o que você precisa alterar, encontrar suas verdadeiras prioridades ou encontrar outros caminhos para se chegar no objetivo desejado. E para isso, vocês não podem ter teimosias e cristalizações dentro do seu ser. Cancerianos, vocês caíram na 12ª casa. E a 12ª casa é uma casa de assimilação. Todas as experiências que nós passamos, a gente tem a capacidade essa semana de conseguir observar todas as experiências e como nós estamos nelas, né? Então, se você está na fluência, está tudo dando certo, né? Amplifica essa energia, se conecta, né? Tem essa capacidade de observação amplificada, assimila aquilo que tudo que está sendo bom na sua vida, bom, aquilo que você errou, né? Assimila essa experiência, desapega o que tem que desapegar, corrige o que tem que acertar. E se você já não está na fluência das experiências, né? Se você está sofrendo influência das experiências externas, né? E você se encontra num momento fragilizado, pessoas envolvidas em experiências do qual você está envolvido, que têm um sentimento pesado e ficam emanando, né, esse sentimento, essa energia para esse local, essa experiência que você faz parte. Procura se isolar essa semana, procura se internalizar,
né, se resolver internamente, porque quando você se resolve internamente, as coisas automaticamente do mundo do lado externo se resolvem também, tudo fica melhor, né? Então, nesse momento, se você está um pouco mais fragilizado, vocês estão na casa 12, tem muita energia, né? A gente tem Mercúrio, tem Júpiter, tem Vênus que sábado vai já estar saindo da égide de Câncer, vai estar entrando em Leão. Então, é um momento para você se cuidar, né? É, se entrar no seu mundo interior e se resolver. Se você está na fluência da experiência, você vai perceber que você vai ter uma soltura, você vai ter energia, você vai estar com um amor próprio, né? No sábado, isso vai trazer um brilho, vai trazer uma força a mais para o seu ser. Então você vai ter, né, uma confirmação aí de que as experiências que você está envolvido, por mais que algumas você teve que se desapegar, por mais que algumas foram difíceis, né, foram experiências que te ensinaram, foram experiências onde você cresceu com isso, que você foi sincero e que agora você tem uma soltura no ser, tem uma leveza e sábado, com esse ingresso de Vênus em Leão, um brilho, um eletromagnetismo, né? Porque não um poder, ah, devido ao seu trabalho da semana, tá bom? Então é isso, os 12 signos da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Fechou?